Muito bem, estamos de volta aqui. Caiu a conexão, apagou a luz, teve uma queda de energia aqui no condomínio. Meu Deus do céu, hoje está bastante difícil, está bastante atribulado, mas louvado seja Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, que essa palavra vai te trazer conforto, vai te trazer direção. Eu tenho certeza que esse momento aqui que você estiver comigo, você vai ter acesso a um conhecimento muito profundo da Escritura, e sobretudo de um assunto muito sério, que é o assunto da realidade do inferno. Hoje, meus irmãos, eu tinha pelo meu cronograma, eu iria falar sobre o tema céu e inferno são lugares reais, e na verdade, fazendo os meus estudos, eu percebi que eu deveria separar esses dois temas. Afinal de contas, eu não quero trazer de maneira superficial uma mensagem sobre o inferno, e muito menos de maneira superficial uma mensagem sobre o céu. Então o que eu fiz? Eu separei esses dois temas para que a gente possa trabalhar eles um pouco mais profundamente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade do inferno, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto e como nós podemos estar entendendo esse assunto de uma maneira, de uma perspectiva do amor de Deus, da graça de Deus. Talvez você diga assim, mas como o inferno pode combinar com a graça de Deus? Aguenta firme que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá certo? Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versos de número 19 a 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 aos versos 31. Então, um dos versos 19 ao verso 31. Lucas capítulo 16. E é um texto que fala a respeito da história do rico e do Lázaro. E essa história Jesus contou para ilustrar a respeito do porvir. É interessante observar que o ministério de Jesus é marcado por mensagens muito contundentes a respeito de como deveríamos viver a vida cristã, a respeito de mensagens sobre o reino de Deus, mas um dos temas que Jesus mais falou é sobre a vida na eternidade, é sobre a vida do porvir, com a intenção de preparar as pessoas, de deixar claro que nós devemos viver aqui com um olhar na eternidade, com um olhar para as coisas eternas, entendendo a vida de uma maneira e de uma perspectiva completa e não apenas limitada à existência nesse mundo. Por isso Jesus falou tanto a respeito da vida por vir, e pasmem vocês, Jesus foi o que mais falou a respeito do inferno. O Novo Testamento, de todos os textos, de todas as cartas do Novo Testamento, nós temos mais referências sobre o inferno nos evangelhos do que em qualquer outro lugar. Aliás, do que qualquer outro lugar na Bíblia, inclusive. Por isso é importante enfatizar que a tônica do ministério de Jesus foi falar sobre a eternidade. Isso porque uma das mensagens mais importantes para a gente entender é a mensagem das coisas eternas, é a mensagem sobre a eternidade. Afinal de contas, esse mundo e o tempo que estamos vivendo aqui é uma preparação para a eternidade. O que nós decidimos aqui, a maneira como vivemos aqui, vai determinar como vamos viver a eternidade, como vamos passar esse tempo com Deus. Então é muito importante nós estarmos observando o que diz a palavra do Senhor a respeito da eternidade. Hoje, meu tema, o meu assunto, o foco hoje é a realidade do inferno. O que a Bíblia diz sobre o inferno? E essa mensagem certamente vai te fazer refletir. Se você está seguro com Cristo, é uma mensagem que vai te fazer refletir sobre a importância de compartilhar a palavra de Deus com parentes, amigos, pessoas que você conhece, que você ama e que ainda não estão seguros em Jesus. E se você estiver ouvindo essa mensagem, mas você ainda não é cristão, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não se apropriou da salvação de Jesus, é importante você ouvir, e eu vou dizer essas palavras e vou pregar essa mensagem com muito amor, com muito temor no meu coração, não com desejo de trazer temor à sua vida, medo à sua vida, pura e simplesmente, mas como uma maneira de alertar você. Eu costumo dizer, meus irmãos, que existem mensagens que não dão ibope ao pastor. Existem mensagens que não são confortáveis aos ouvidos, mas são saudáveis à alma. Existem mensagens que nós não gostaríamos de ouvir, mas são mensagens que vão nos tirar
do nosso conforto, nos tirar da nossa ilusão, muitas vezes, de uma vida sem Deus, para nos trazer a realidade das coisas. E a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A verdade a respeito das coisas. A gente escuta muita piada sobre o inferno, a gente escuta muita história engraçada que as pessoas contam a respeito do inferno, inclusive nos programas de televisão, fazendo uma espécie de alusão ao inferno como sendo um lugar legal, como sendo um lugar bacana, cheio de festas, cheio de mulheres bonitas, cheio de pessoas interessantes. Mas deixa eu te dizer que o retrato bíblico do inferno não é nada disso, pelo contrário, é muito diferente do que as pessoas mostram, muito diferente do que as pessoas ensinam. E eu sei muito bem e quero te trazer essa ideia de que nós confiamos que a palavra de Deus é a única autoridade que nós temos para falar sobre as coisas do porvir. Nós não temos na literatura humana nenhum homem que seja capacitado para falar sobre a vida por vir, a não ser que ele se submeta à palavra de Deus. Deus vive na eternidade, Ele sabe de todas as coisas, a palavra de Deus é a verdade, como nós dissemos no vídeo da semana passada, no domingo passado. Nós cremos que a palavra de Deus tem as informações mais seguras, mais fidedignas a respeito do mundo por vir, porque foi escrito por Deus ou por homens inspirados por Deus, tá certo? Lucas capítulo 16, verso 19 a 31 diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, ou as migalhas da mesa do rico, como diz outras versões. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Verso 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, existe entre nós e vós um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito interessante, meus irmãos, que algumas pessoas vão dizer assim: mas você vai falar a respeito da realidade do inferno baseado numa parábola. É muito interessante você entender que a maioria dos comentaristas, eles estão de acordo que o texto que eu acabei de ler não se trata de uma parábola. Se trata de uma história real. E Jesus, nas suas parábolas, ele não usa nomes de pessoas. Ele nenhuma das outras parábolas, ele usou um nome de pessoas reais. E é muito provável que esse assunto seja tão intenso, esse assunto seja tão importante, que Jesus descortina a eternidade para mostrar, para deixar registrado o que de fato acontece. A diferença entre a vida aqui e a vida do porvir, e como nós devemos ser instruídos por isso. Por isso eu quero, a partir desse texto, conversar com vocês a respeito da realidade do inferno. E é importante a gente observar que aqui, no começo do texto, já ficam claros pelo menos 3 grandes contrastes. A história do rico e de Lázaro,
que inclusive foi ilustrado agora recentemente por uma emissora de televisão em uma minissérie. Essa história é uma história que a maioria das pessoas já ouviram falar, mas é uma história que Jesus conta para ilustrar de como será a vida por vir, de como será o momento em que partimos deste mundo para a eternidade. E aqui ele vai mostrar 3 grandes contrastes. Primeiro, essa história vai nos mostrar o contraste social. A gente vê, por um lado, um homem rico que se vestia de vestes de linho, de roupas caras, um homem que vivia no conforto, que vivia no luxo, porém era um homem duro, egoísta, era um homem insensível que pensava apenas em si e que era um homem que possuía muitas riquezas, mas apesar de todas as riquezas que ele possuía, era alguém que não era generoso, era alguém que não pensava no próximo, era alguém cujo coração estava voltado somente para as riquezas. E vemos do outro lado um homem chamado Lázaro, que a Bíblia diz nos versos 20 e 21 que ele era um mendigo, era um homem debilitado, era um homem que não tinha recursos próprios, era um homem que desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. Interessante que essa expressão migalhas não eram os pedacinhos ou aqueles farelos de pão. As migalhas no tempo antigo, elas representavam os pedaços de pão que os ricos usavam para limpar os dedos e o canto da boca depois das refeições. Eles usavam pedaços de pão para limpar, eles não tinham guardanapos, eles usavam pão para fazer isso e jogava para os cães. E Lázaro desejava ter ao menos essas migalhas, ao menos esses pedacinhos de pão para poder alimentar-se disso, mas não havia de maneira nenhuma um compartilhar. O rico acreditava que a vida e a existência dele estava apenas limitada àquilo que ele possuía, que aquela realidade que ele vivia seria a realidade pela qual ele passaria toda a sua existência. Mas a gente percebe então esse primeiro contraste. Jesus, quando descreve os dois, e é interessante aqui, que quando Jesus descreve os dois, ele não descreve o rico, o nome do rico, ele apenas descreve o nome de Lázaro, o pobre. Isso é para trazer algo interessante aqui, porque na visão da eternidade, pouco importa se você tem riqueza. O nome conhecido no céu não era o nome do rico, era o nome de Lázaro. O nome escrito no livro da vida não era o nome do rico, era o nome de Lázaro. Escute bem o que eu vou dizer. Nesse mundo as pessoas procuram engrandecer os seus nomes. As pessoas dão muito valores a ter o nome conhecido das pessoas, a ter o nome divulgado nas revistas, nos meios de comunicação. Mas o alvo mais importante do ser humano não é ter o seu nome escrito nas redes sociais ou badalado nos jornais. O maior alvo das pessoas é ter o nome conhecido diante de Deus. Portanto, nós estamos diante de 2 pessoas. Uma rica que não era conhecida, era conhecido das pessoas, mas não era conhecido diante de Deus. E um homem que era desprezado, que ninguém sequer, muito provavelmente, lembrava da sua existência, mas cujo nome estava conhecido no livro da vida. E a grande lição aqui que a gente tira é que a vida futura se rege por regras muito diferentes da vida aqui. Os que se alienam, os que guardam as riquezas, os que vivem em função de si mesmos e que buscam glória para si nesse mundo, estão correndo o risco de serem completamente esquecidos e abandonados, anônimos na eternidade. Você pode ter o seu nome reconhecido aqui, mas quando partir deste mundo e quando fechar os olhos, o que vai valer é se o seu nome está escrito no livro da vida. Uma certa vez os discípulos saíram, e eles expulsaram demônios, curaram muitas pessoas. Quando eles chegaram muito alegres, muito contentes. E disseram para Jesus: Jesus, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. A gente curou enfermos, a gente expulsou demônios. Ao que Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não deveriam se alegrar por essas coisas, mas antes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Oh, meus irmãos, que contraste interessante. Aqui nesse mundo a gente pode viver privações, pode viver tantas dificuldades, mas nós devemos nos lembrar de que na eternidade não vai ser diferente, ou na eternidade vai ser diferente. As realidades desse mundo não significam que serão as mesmas na eternidade. Nós vemos aqui também, meus irmãos, um outro contraste. Muito provavelmente, quando pensamos na história desses dois,
a gente percebe provavelmente dois enterros completamente diferentes. Imagine o enterro dessas duas pessoas. Imagine o rico desfilando em carro aberto, o seu velório, o seu funeral cheio de pompa, o seu caixão revestido de ouro. As pessoas à sua volta falando a respeito dos seus feitos, do quanto que ele era importante. E eu imagino, meus irmãos, o enterro de Lázaro. Se é que alguém se preocupou em jogar, em colocar cuidadosamente o corpo dele em algum lugar que seja seguro, pelo contrário, muito provavelmente morreu à míngua. E alguns comentaristas dizem até que é possível que os cães tenham levado o seu corpo. Mas veja que diferença, meus irmãos. E aqui na terra estavam havendo dois enterros muito diferentes. Duas pessoas completamente diferentes nesse instante. Mas toda aquela honra, toda aquela pompa do enterro do rico não representava a miséria da sua alma. Não representava o fato de que, destituído da sua carne, destituído do seu corpo físico, ele estava então em tormento, num lugar tenebroso. Porque a verdade, meus irmãos, é que a glória desse mundo é passageira, que as coisas deste mundo é vã, mas as coisas da eternidade, elas são perenes. E veja que interessante, o rico morre e é transportado imediatamente ao inferno, enquanto que Lázaro morre e ele é acolhido por Deus, ele é levado ao seio de Abraão, e essa expressão, seio de Abraão, é uma expressão muito interessante, porque essa expressão é uma expressão metafórica do paraíso. E seio do Abraão significa colo do Pai. Lázaro deixou esse mundo e foi para o colo do Pai, enquanto que o rico, que teve sempre a pompa e a circunstância desse mundo, deixou esse mundo e foi para um lugar de tormento. E aqui, meus irmãos, há algo interessante para você que me escuta. É possível que essa vida aqui seja uma vida marcada por privações. É possível que você tenha uma série de dificuldades, de lutas. Mas a Bíblia diz que os sofrimentos deste mundo não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou falar um pouco mais disso domingo que vem, quando eu falarei sobre a realidade do céu. Mas eu quero que você entenda que no momento da morte, nesse exato momento, as realidades deste mundo são transformadas. Você pode viver em privação nesse mundo e viver de maneira esplêndida por toda a eternidade com Cristo. Ao passo que você também pode viver escolhendo as circunstâncias e as coisas boas deste mundo, mas quando partir para a eternidade, você pode estar no lugar de tormento, no lugar de miséria, no lugar de sofrimento. Há um terceiro contraste, que é o contraste dos destinos. O corpo vai para o mesmo lugar, para a sepultura, mas as almas, o verdadeiro ser, vão para lugares diferentes. E aqui nós temos dois destinos completamente diferentes. Enquanto Lázaro teve o seu sofrimento acabado no momento da morte, o rico foi lançado, foi arrancado do seu conforto, foi arrancado da sua casa cheia de luxo e foi transportado imediatamente para o inferno. Porque é exatamente isso que acontece, meus irmãos. A morte, ela é a porta para a eternidade. A morte não é o fim da linha. A nossa existência não se resume a essa vida. A morte não acaba as circunstâncias, pelo contrário, a morte nos dá entrada para a eternidade. E só existe duas possibilidades, só existe dois destinos. Ou você vai estar com Cristo, ou você vai estar sem Ele. Ou você vai estar no seio de Abraão, no paraíso, desfrutando do cuidado, do carinho, do amor de Deus. Ou você vai ser transportado imediatamente para o inferno. Não existe entre a morte e o destino eterno, não existe um laço de tempo em que as pessoas estarão aguardando. Aliás, é bom eu lembrar que tanto o paraíso como o céu, eles não são lugares definitivos. Mas veja, antes que você pense assim, então significa que quem está no inferno vai poder sair de lá e quem está no paraíso vai poder sair de lá. Deixa eu te dizer que quando eu digo que céu, que paraíso e inferno não são lugares definitivos, eu estou falando da perspectiva teológica, da perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz? Que as pessoas que estão no inferno serão, depois do juízo final, transportadas imediatamente para o lago de fogo.
A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Portanto, a perspectiva de quem vive no inferno, de quem está no inferno, é sair do inferno para o lago de fogo. Enquanto que a perspectiva de quem vive no paraíso é sair do paraíso para a Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou, o lugar onde o rio é cristalino, o lugar onde não haverá morte, onde não haverá choro, onde não haverá dor nem pranto. Esse é o lugar. E veja, meus irmãos, que a morte não muda o destino. A morte não muda o destino, a morte apenas perpetua um destino. O pastor Ed Kivitz, fazendo um comentário sobre esse texto, diz que o mesmo rosto que se vê no espelho antes da morte é o mesmo o rosto que você vai ver depois da morte. Ou seja, a morte não muda a sua condição. Se você está perdido nesse mundo, você estará perdido na eternidade. Se você está salvo nesse mundo, você estará salvo na eternidade. A morte apenas perpetua a decisão e as consequências da escolha que fizemos. E a escolha que fazemos nesse mundo são definitivas. E quando eu falo, meus irmãos, escolhas definitivas, eu fico pensando, a coisa mais importante, a escolha mais importante da nossa vida é por Cristo, porque essa escolha vai definir a eternidade. Vai definir se nós vamos estar com Ele ou se vamos estar perdidos para todo sempre. É bom lembrar que ser salvo e perdido, aqui eu abro um parênteses, ser salvo e perdido nada tem a ver com condição social. Talvez algumas pessoas possam dizer assim, então o que o pastor está querendo dizer é que se a gente é rico, se a gente tem uma boa condição financeira, a gente não é salvo. Não, a condição financeira não é preponderante para a salvação. O que faz uma pessoa ser salva ou perdida não é se ela é um mendigo ou se ela é rica, mas se ela tem ou pensou ou abriu o coração para Cristo. A Bíblia diz que o que faz diferença na eternidade é se você creu em Jesus e não se você é a sua condição social. Mas aqui é ressaltado o fato de que a condição social é colocada aqui para mostrar que as riquezas elas podem ser ilusórias. Elas podem dar a ideia de que você, vivendo com essas coisas, vivendo no luxo que você está vivendo, você pode se iludir, você pode esquecer da eternidade, você pode esquecer porque a riqueza traz alienação. Alienação das pessoas. Muitas vezes, quando a pessoa é rica, ela se aliena daqueles que são pobres. Alienação da verdadeira condição, porque quando a pessoa é rica, ela se esquece de que ela vai e pode morrer a qualquer momento e ela, a despeito de toda a riqueza que ela construiu aqui nesse mundo, ela pode partir para a eternidade completamente e absolutamente miserável, num lugar terrível, porque a condição financeira não é o fator para a salvação. Você pode estar vivendo no luxo agora e esses alguns anos da sua vida você vai viver assim. Mas você pode passar toda a eternidade no inferno e miséria porque decidiu desfrutar de um pouco de riqueza, mas desprezou a eternidade. E meus irmãos, esse mundo e essa vida comparado com a eternidade é um sopro, não é nada. Afinal de contas, o que são 70 anos para bilhões e bilhões de anos? A eternidade, o conceito de eternidade não é a quantidade infinda de tempo. O conceito de eternidade é a ausência da contagem de tempo. Eternidade significa que não existe relógio, não existe tempo. Você pode estar no lugar onde não existirá tempo, não existirá começo, meio e fim, tanto para o prazer, para a alegria, como para o sofrimento. Por isso estamos falando de coisas muito sérias aqui nesse texto. E quando falamos dos dois destinos, meus irmãos, nós vimos que Lázaro foi para o seio de Abraão, e eu vou falar um pouco mais sobre isso domingo que vem. Mas a Bíblia diz que o rico foi para o tormento eterno, foi para o sofrimento, foi para o inferno. Como a Bíblia, meus irmãos, descreve o inferno, esse é o foco da mensagem de hoje. E eu quero que você atente, se você está com papel e caneta aí, anote para que você aprenda as características do inferno que são retratadas nesse texto. E eu vou ampliar isso para o restante da Escritura para você entender um pouquinho de como é o inferno. Porque a questão da salvação não é apenas se você vai para o céu ou não. Você tem que entender qual é a dureza do inferno, a realidade triste e tenebrosa daqueles que morrerão, partirão desse mundo sem Deus.
e que deixam para estar tomando a sua decisão, talvez num momento que seja tarde demais. Olha o que a Bíblia diz nos versos 23 a 28. A gente vai observar as realidades do inferno de uma perspectiva muito diferente do que é retratado nesse mundo, do que é retratado nas novelas, do que é retratado nos programas de comédia. O inferno é muito diferente. O inferno é muito diferente do que as pessoas costumam pintar, do que as pessoas costumam dizer. Os famosos costumam brincar com o inferno, dizendo que o inferno é lugar legal, dizendo que o inferno é o lugar onde os seus ídolos estão, onde as pessoas mais badaladas estão. O inferno é um lugar de sofrimento. Olha o que a Bíblia diz, em primeiro lugar, a respeito do inferno. Primeiro, o inferno é um lugar real, não é uma invenção da igreja. Talvez o inferno possa ser uma coisa não popular para as pessoas, mas tão certo como o céu existe, o inferno também existe, porque a mesma Bíblia que fala do céu fala do inferno. A mesma Bíblia que fala a respeito das características maravilhosas do céu é a mesma palavra que fala a respeito das agruras, das tristezas, das dores, da miséria do inferno. É a mesma Bíblia. Ora, você não pode acreditar que todos os textos que falam do céu sejam verdadeiros, sem também acreditar que todos os textos que falam do inferno também são verdadeiros. Ora, se a Bíblia é a verdade em relação ao céu, ela também é verdade em relação ao inferno. Se a Bíblia é verdade em relação às coisas deste mundo, também é verdade em relação às coisas do porvir. Afinal de contas, meus irmãos, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é um manual da eternidade, ela nos abre, ela descortina a eternidade diante de nós para a gente ter um vislumbre do que é. Por isso, eu quero te lembrar que o inferno é um lugar real. Tanto é um lugar real que a gente vê a primeira menção do inferno lá em Números, quando teve uma rebelião contra Moisés, e a Bíblia diz que a terra se abre e o fogo engole Corá, Datã e Abirão, e todos os seus parentes, todos os seus bens são engolidos pela terra. É muito provável que aquela seja a primeira menção do inferno. Abre-se a terra e existe um fogo que os consome vivos. Nós temos, meus irmãos, nos evangelhos, na boca de Jesus, foi o que mais falou sobre o inferno, foi Jesus. E Jesus não falou isso simplesmente para trazer temor às pessoas no sentido de medo, mas para alertá-las a respeito da realidade da vida do porvir. Por isso que o primeiro lugar, eu quero dizer para você que o inferno é um lugar real, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção de pastores, não é uma mensagem que a igreja cunhou, não é um lugar que a igreja criou para que você, ou para que os fiéis, ou para que as pessoas que frequentam a igreja possam ser atemorizadas pelo inferno. O inferno é um lugar real. A segunda coisa que a Bíblia nos mostra sobre o inferno, e aqui especificamente, é que o inferno é um lugar de tormento. Às vezes se constrói uma visão fantasiosa do inferno, dizendo que o inferno vai ter balada, o inferno vai ter bebida, vai ter danças, o inferno vai ter música. Afinal de contas, os astros de rock, os grandes atrizes, atores, os comediantes estão no inferno. Então o inferno é um lugar legal, porque pessoas incríveis que passaram nesse mundo estão no inferno. Deixa eu te dizer, o inferno é retratado na Bíblia como lugar de tormento. O inferno não é uma colônia de férias, o inferno não é um baile, o inferno não é uma festa, o inferno é um lugar de tormento, de sofrimento. Olha como a Bíblia diz, em Mateus capítulo 13, versículo 42, a Bíblia diz, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Você já teve a oportunidade de ver uma pessoa ranger os dentes? Isso acontece quando a alma está angustiada. Pranto, lugar de choro, de ranger de dentes. A Bíblia diz em Marcos 9:44 que o inferno é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Nós estamos falando de um fogo que não se apaga, nós estamos falando de um sofrimento que não acaba. A Bíblia diz em Apocalipse 14:11 que é o lugar onde de dia e de noite, os habitantes deste lugar serão atormentados por pestes, por demônios, por situações terríveis. É um lugar de sofrimento dia e noite. Não é um lugar de colônia de férias, não é um lugar para passarmos bons momentos.
Não é este lugar, o inferno é um lugar de tormento, o inferno é um lugar tenebroso, o inferno é um lugar terrível. Ah, como seria, meus irmãos, como seria diferente se nós tivéssemos a oportunidade de Deus descortinar um minuto que seja do inferno, para as pessoas terem uma ideia. Talvez você diga assim, pastor, é uma boa ideia, seria interessante que Deus fizesse isso, mas Deus não precisa fazer isso, porque Ele já deixou registrado, Ele já deixou claro, escrito na sua palavra, como é o inferno. Mas muitas pessoas decidem acreditar nas palavras, nas piadas que as pessoas fazem do inferno, ao invés de dar ouvidos à autoridade, à palavra de Deus, que de fato é verdade, que de fato nos ensina o que é o inferno, um lugar de tormento eterno. Veja que quando diz o texto aqui, que o rico foi transportado para o lugar e ele estava em grande sofrimento. O rico não estava numa festa, o rico não estava num banquete, o rico não estava num lugar tranquilo, o rico estava no lugar de sofrimento. A terceira característica do inferno é que o inferno é um lugar onde os sentidos serão afetados. Veja, o primeiro sentido que será afetado no inferno é o sentido da visão. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de trevas. Não é um lugar onde coisas bonitas estarão diante dos seus olhos, ao passo que o céu é um lugar onde os nossos olhos verão coisas que nunca sonhamos. O inferno é um lugar onde as trevas tomarão parte, não haverá nada, e talvez algumas pessoas digam, olha como a Bíblia é incoerente. A Bíblia fala que o inferno é um lugar de trevas, mas ao mesmo tempo fala que é um lago de fogo, que é um lugar de fogo. Como pode um lugar de fogo ser um lugar de trevas? Aqui está um detalhe interessante. Deus vai arrancar do fogo o seu brilho. O fogo do inferno é um fogo que arde, que queima, mas não brilha. A Bíblia diz que o lugar do inferno é um lugar de trevas. E é um lugar onde há fogo. Ora, se há trevas e fogo, significa que o fogo do inferno perderá o seu brilho. Esse é certamente um castigo aos olhos daqueles que amaram mais as trevas do que a luz, como diz João 3,19, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas os que receberam foram feitos filhos de Deus. Mas aqueles que não receberam são pessoas que amaram mais as trevas do que a luz, e porque amaram mais as trevas do que a luz, vão viver por toda a eternidade nas trevas. Portanto, a visão será afetada nas trevas, mas também o segundo sentido que será afetado no inferno é a audição. A Bíblia diz que lá haverá gritos de dor, de lamento, de angústia, de gemidos tenebrosos serão ouvidos ininterruptamente. Você já teve a oportunidade de estar em um hospital ou de estar em um lugar onde você ouviu pessoas chorando, pessoas sofrendo com dor? Imagine esse som por toda a eternidade. Imagine choro, ranger de dentes, gritos de dor, de angústia por toda a eternidade. Os ouvidos serão atingidos, sabe por quê? Porque assim como os olhos decidiram ver, contemplar as trevas mais do que a luz, os ouvidos se fecharam para a palavra de Deus e vão se abrir por toda a eternidade para os gritos de dor e de gemido de almas angustiadas que não terão de maneira nenhuma o saciamento das suas necessidades, que não terão refresco para o seu sofrimento. O inferno é um lugar de gritos, de choro. Há um tempo atrás, estava uma sonda que estava adentrando na profundeza da Terra, descobriu alguns sons que vinham do interior da Terra, eram sons de gritos tenebrosos. Esse vídeo, esse áudio foi divulgado em muitos lugares, como sendo áudio do inferno, onde se ouviu através de uma sonda ultra moderna. Pôde-se ouvir sons que vinham do interior da Terra e percebeu-se que lá no interior da Terra, onde o lugar é mais quente, ouviu-se sons de gritos, de gemidos, gritos de pessoas que estavam no inferno. Portanto, a audição será afetada no inferno. Você não ouvirá músicas dos seus artistas favoritos no inferno. Você ouvirá gritos de dor, de sofrimento. Você não ouvirá poesias. Você não ouvirá palavras bonitas, pelo contrário, você ouvirá palavras terríveis se for ao inferno. O terceiro, a gustação, o paladar. A Bíblia diz, irmãos, que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele queria que se refrescasse a língua com um pouquinho de água.
Isso significa que no inferno os moradores sofrerão sede e fome insaciáveis, não terão nenhum pedaço de pão, não terão uma gota de água para refrescar, enquanto o céu é marcado pelo rio da fonte da vida, onde nós teremos acesso ao rio de águas cristalinas. Quem vive no inferno, quem estará no inferno, não poderá ter sequer uma gota de água na sua língua para refrescar do seu sofrimento, do sofrimento da sua alma, como diz aqui. Pede para Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo do pé e encostar na minha língua, porque o sofrimento é grande. E isso é a punição para aquelas pessoas que rejeitaram a água da vida, para aquelas pessoas que rejeitaram o pão da vida. Assim como decidiram contemplar as trevas, vão viver nas trevas. Quando decidiram fechar os ouvidos para a palavra de Deus, vão ouvir gritos de dor e sofrimento por toda a eternidade. Assim como não quiseram usufruir da água da vida, que é Cristo, do pão da vida, que é Jesus, vão passar privação por toda a eternidade. Ah, meus irmãos, em quarto lugar, o inferno é um lugar de sofrimento consciente. E aqui é uma das coisas mais tenebrosas que a gente pode descobrir sobre o inferno. É que o inferno, o homem terá plena consciência e lembranças. O texto diz que o rico, ele se lembra dos seus parentes, ele se lembra de quem é, ele se lembra de quem é Lázaro. Isso significa que o sofrimento no inferno é um sofrimento consciente. Não é uma alma inconsciente, pelo contrário. Durante toda a eternidade as pessoas vão se lembrar das oportunidades, as pessoas vão se lembrar das mensagens, vão se lembrar que todos os dias passaram em frente de igrejas, que todos os dias passaram em frente de pessoas, oportunidades, que tinham parentes que eram cristãs, que tiveram oportunidade talvez de ir à igreja tantas vezes, mas nunca quiseram, de ouvir a palavra de Deus, mas nunca quiseram. O inferno é um lugar de sofrimento consciente, onde as pessoas se lembrarão de quem são, se lembrarão dos seus feitos, se lembrarão das oportunidades, se lembrarão das pessoas que esteve à sua volta e que se dedicaram para que elas pudessem conhecer o Evangelho, mas foram motivos de chacota. Vão se lembrar das vezes que tiveram tantas oportunidades que Deus deu para que essas pessoas não pudessem vir ao inferno. Quantas lembranças virão, e virão também não só a lembrança do que passou, mas virão aquela sensação de angústia por filhos, por parentes, por irmãos e irmãs que se encontram no mesmo caminho, caminhando a passos largos para o mesmo destino. E como diz o texto aqui, o rico desejava que alguém voltasse para dizer para os parentes dele: fale do Evangelho, não deixe eles virem para cá. Mas deixa eu te dizer que essa oportunidade não existirá mais. Você e quem for ao inferno, estará com a sua consciência intacta. Afinal de contas, é na alma que reside a sede da consciência. E a sua alma, juntamente com um corpo diferente, estarão queimando, estarão sendo por toda a eternidade de sofrimento. Portanto, não é um sofrimento inconsciente, é um sofrimento consciente. Você vai se lembrar de quem é, você vai se lembrar das besteiras que fez, você vai se lembrar das oportunidades que teve, você vai se lembrar das pessoas que você ama e que estão seguindo o mesmo caminho que você. Você vai se lembrar daquelas pessoas que você desviou, daquelas pessoas que você arrancou, de que você impediu de que inclusive se chegasse a Deus. Tudo isso vai ser lembrado no inferno. Diz o texto, meus irmãos, em quinto lugar, que o inferno é um lugar de companhias indesejáveis. Escute o que eu vou dizer. O inferno não é um lugar de amizade, o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de companhias indesejáveis. Os piores assassinos, os piores seres humanos que esse mundo já produziu, juntamente com os demônios, e o diabo estará lá neste lugar. Não é um lugar de companhias boas, não é um lugar onde você vai rever os seus amigos, porque não existe amizade no inferno. A escuridão vai impedir que um enxergue o outro. Você vai ouvir os sons, mas não vai ver a outra pessoa que está ao seu lado. Não existe a possibilidade, não existe a irmandade no inferno.
No inferno, cada um estará por si mesmo, por conta própria. A solidão é uma marca do inferno. Enquanto que nós, como cristãos, nós estaremos no corpo de Cristo, nós estaremos juntos por toda a eternidade. Nós estaremos, e todos os retratos que falam a respeito do céu, falam a respeito de uma multidão que está junta, que está um do lado do outro. A Bíblia não diz isso sobre o inferno. A Bíblia diz que eles no inferno estarão em solidão eterna, estarão em sofrimento eterno. Por isso, não pense que os seus amigos, você vai encontrar os seus amigos, que você vai ter parentes, que você vai ter pessoas bacanas junto com você no inferno. O inferno não é um lugar de amizade, o inferno é um lugar de tormento. Os piores homens e mulheres, os mais violentos, os mais tiranos estarão lá. E é bom ressaltar que lá no inferno estarão destituídos de amizade, estarão destituídos de companhia. Não haverá com quem conversar, não haverá com quem compartilhar suas dores. O inferno não é um lugar de solidariedade, o inferno é um lugar de ataque, é um lugar de ódio, é um lugar de indiferença. O inferno é um lugar de sofrimento. Em sexto lugar, o inferno é um lugar de completa e absoluta alienação de Deus. Completa e absoluta alienação de Deus. O Salmo capítulo 9, verso 17 diz isso. É um lugar onde Deus não estará. O inferno é um lugar onde Deus não estará. Como diz o Max Lucado, um escritor americano, ele disse que a notícia mais tenebrosa e triste do inferno, a informação mais desalentadora do inferno, é que o inferno é um lugar onde Deus não estará lá. A mensagem mais terrível do inferno, a constatação mais terrível do inferno, é que Deus não estará lá. Por isso que se você não tolera ouvir de Deus, se você não tolera as coisas de Deus, não se preocupe. Você não vai suportá-lo para sempre. Vai chegar o momento em que você vai ser separado dele por toda a eternidade. Se você não ama as coisas de Deus, se você odeia as coisas de Deus, não se preocupe. É por pouco tempo. Porque para onde você vai, você não terá a companhia de Deus. C.S. Lewis disse certa vez que o que faz o céu ser céu é a presença de Deus. E o que faz o inferno ser inferno é justamente a ausência de Deus. Deus não estará lá. Meus irmãos, como cristão, eu posso dizer a você que está me ouvindo, que a coisa mais importante que eu espero ter no céu é a companhia de Deus, é a presença de Deus. Não existiria nenhum sentido ter ruas de ouro se Deus não estivesse lá, se Jesus não estivesse lá. Porque nós o amamos a Ele mais do que qualquer outra coisa. E porque amamos a Ele, estaremos com Ele. Mas há pessoas que odeiam a mensagem do Evangelho, há pessoas que odeiam a mensagem da cruz, estarão por toda a eternidade perdidos, distante de Deus. E por último, o inferno é retratado como um lugar irreversível. Escute o que eu vou dizer, o lugar é irreversível. É um destino eterno, não há como sair do inferno, não há como escapar do inferno. Até porque você, ou quem é que está no inferno, desejou ir para lá. Talvez as pessoas dizem assim, mas como alguém pode desejar ir para um lugar como esse? Ora, toda vez que você rejeita o Evangelho, que você rejeita a oportunidade de ir ao céu com Jesus, você está aceitando a possibilidade de ir para o inferno. O próprio C.S. Lewis, no livro Cartas para o Inferno, diz uma coisa interessante, que o que mais espanta é pensar que o inferno é um lugar onde as portas são fechadas do lado de dentro. Não existe esperança no inferno. No inferno a pessoa vai querer morrer, mas a morte não vai ser uma possibilidade. A morte não vai alcançá-los mais. Existe um trecho do sermão do Spurgeon, Céu e Inferno, que eu quero compartilhar com você. Charles Spurgeon pregou esse sermão no século XVIII, aliás, no século XIX. Ele pregou esse sermão e esse sermão ainda continua falando aos nossos corações. Mas há um trecho do sermão Céu e Inferno de Spurgeon que eu quero compartilhar especificamente em que ele fala do inferno. Olha o que Spurgeon diz a respeito do inferno. No inferno não existe esperança, nem mesmo a esperança de morrer. A esperança de ser aniquilado não existe mais. Eles estão perdidos para sempre, para sempre, para sempre. Em cada cadeia do inferno está escrito para sempre. Em cada cadeira do inferno está escrito para sempre. Nos fogos, ali sobressaem as palavras para sempre.
Acima de suas cabeças eles leem em qualquer lugar para onde se dirigem, para sempre. Seus olhos estão amargurados e seus corações estão doloridos pelo pensamento de que é para sempre aquele sofrimento. Oh, se eu pudesse dizer-lhes nessa noite que o inferno irá desaparecer queimado um dia, e que os que estavam perdidos poderiam ser salvos, haveria um júbilo no inferno motivado pelo simples pensamento desses que poderia trazer esperança. Porém, não pode ser, é para sempre que serão lançados nas trevas exteriores. O poeta italiano Dante Alighieri, no seu livro Divina Comédia, diz que há uma placa no inferno dizendo o seguinte: esquecei ou perdei todos vós que adentrais neste lugar toda a esperança. O inferno é um lugar irreversível. Quem está no inferno só vai ter uma possibilidade: sair do inferno para o lago de fogo. Sair do inferno para o lago de fogo. Por isso, meus irmãos, talvez você diga assim: poxa, como é triste em pleno domingo ouvir uma coisa como essa. Mas deixa eu te lembrar que o texto não termina aí. No verso 29 a 31, o rico faz um pedido para o pai Abraão. Diz assim: deixa Lázaro ir lá na minha casa, para avisar aquelas pessoas que estão lá, para que não venha nesse sofrimento. E diz o texto que ouviu de Abraão dizendo o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, eles devem escutá-los. A única possibilidade de salvar o homem é a mensagem de Moisés e os profetas. Sabe o que significa? É a mensagem da palavra de Deus. Não são os milagres que fazem as pessoas se converterem. Não são os mortos ressuscitando que faz as pessoas se converterem. É a pregação da palavra de Deus. É Moisés e os profetas. Se eles não creem na palavra de Deus, jamais serão convencidos por qualquer outra coisa que a igreja possa oferecer. Por isso, eu, no dia do pastor, quero lembrar os meus colegas pastores que nós precisamos pregar a palavra, que nós precisamos pregar a palavra que pode trazer salvação. Afinal de contas, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, ouvir a palavra de Deus. É muito bacana ter testemunhos de cura, é muito bacana falar de prosperidade, mas nós precisamos usar os nossos púlpitos para pregar a palavra, porque só Moisés e os profetas, só a palavra de Deus pode arrancar as pessoas da condição do inferno e trazê-las para a possibilidade do céu. Por isso, eu quero dizer que nós precisamos mais do que nunca pregar a mensagem de Deus. Meus irmãos, em tempos de pandemia, onde a morte está tão próxima das pessoas, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque deixa eu te lembrar que talvez essa mensagem não amedrontou você. Você que é cristão, você que serve a Deus, você que já entregou a vida a Jesus, essa mensagem não traz para você sofrimento, essa mensagem não traz para você dor, mas deve te comover, deve te lembrar que a única esperança de seus irmãos e irmãs, de seu filho, da sua filha, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, a única esperança é a pregação da palavra, para que eles não vão para o inferno. Se você não está indo para o inferno porque você entregou sua vida a Jesus, ao menos se compadeça, tenha compaixão daqueles que estão à sua volta e que estão indo para o inferno porque não conhecem a palavra, porque nunca ouviram de Cristo. A Bíblia diz: como, pois, eles ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a mensagem que pode abrir os olhos das pessoas. Por isso, deixa eu te dizer que o inferno clama por missionários, clama para que nós, Igreja do Senhor, possamos pregar a palavra, possamos compartilhar o Evangelho. E eu quero terminar dizendo para você que ainda não tem Jesus como Salvador ou está afastado da igreja, deixa eu te lembrar que você ainda pode escapar do inferno. O inferno não precisa ser o seu destino, porque Deus não criou o inferno para ser um lugar dos seus filhos. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para as pessoas. Mas, a menos que você esteja em Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo não é condenado. Quem crê não é condenado, mas já passou da morte para a vida, ao passo que quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que os incrédulos, os avarentos, todos aqueles que amam o dinheiro, todos aqueles que viraram as costas para Deus, todos eles serão lançados no inferno. Oh, meus irmãos,
que essa mensagem possa trazer alento ao seu coração. Se você ainda não se converteu, lembre-se de Hebreus capítulo 2, verso 3, que diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele garantiu a saída para nós. A saída está no seu Filho. Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a religião que vai te livrar do inferno. Não são as suas boas obras que vão te livrar do inferno. É Jesus. Ele é a porta para o céu. Ele é o caminho. A Bíblia diz que todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, hão de adentrar na cidade pelas portas, hão de estar com Ele por toda a eternidade. Por isso eu quero nesse instante que você, tendo ouvido essa palavra, que você se arrependa. Ainda hoje, a Bíblia diz: se hoje ouvir a mensagem do Senhor, não endureça o coração. Não endureça o coração. Pelo contrário, abra o seu coração para poder receber a mensagem que pode salvar a sua vida. Enquanto você está respirando, enquanto você abre os olhos, enquanto você ainda pode. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, deixe o homem maligno os seus caminhos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Oh, meus irmãos e amigos, ainda há tempo. Ainda há tempo, as portas dos céus ainda estão abertas e as portas do inferno ainda não foram fechadas para você. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados e caminhe com Ele. Como é que eu sei que eu estarei com Jesus por toda a eternidade? É porque eu caminho com Jesus aqui. A morte não muda o destino de ninguém. A morte apenas perpetua as escolhas que fazemos nessa vida. Enquanto estamos aqui neste mundo, nós podemos tomar a maior e mais importante decisão para a nossa vida. Nosso destino eterno não é decidido depois da morte, é decidido antes da morte, entregando a vida a Jesus ou rejeitando Ele para todo sempre. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e a orar comigo nesse instante.